Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Oi, ei, som, dois. Seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil, mais um vídeo maravilhoso pra você, meu amigo, minha amiga. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, porque a gente tem vídeo aqui no canal Português Fácil toda segunda e toda quarta-feira às 19 horas. Se você gosta de receber outros conteúdos também, vai pro meu Instagram, já anota aí para acabar esse vídeo você ir para lá. @Thiago_Buranello com 2 L's. Beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre quando mudar de parágrafo na redação. Essa é uma dúvida que a galera tem, você tá aqui por causa disso, né? Tipo, você tá escrevendo redação, você fala assim, eu não sei a hora de mudar de parágrafo. Ou eu mudo na hora que eu acho que tá, já tá bom, vou mudar. Não é assim, não é uma escolha aleatória. E você vai entender melhor no vídeo que vai começar agora. Galera, é o seguinte, quando mudar de parágrafo na redação? A resposta é simples, mas executar isso não é tão simples antes de você assistir esse vídeo, né? A resposta simples é, você vai mudar de parágrafo na redação conforme a estrutura. Então você precisa saber a estrutura do texto, beleza? Então, essa mudança vai depender muito de estrutura e uma outra parte muito importante, vai depender também da quantidade de linhas que a proposta de redação está pedindo para você. Um exemplo bem básico, antes a gente aprofundar aqui e vir para a tela para eu fazer uns rabiscos para você. Por exemplo, quando eu falo de dissertação argumentativa, a prova principal que nós temos que cobra dissertação argumentativa é o Enem e o Enseja, que são exames que acontecem no Brasil todo, tá? O Enseja, a certificação do ensino médio, o Enem é a prova que vai poder fazer a galera entrar numa faculdade, tá? Bom, olha só, então, tanto o Enseja quanto o Enem cobram uma dissertação de 30 linhas. O que acontece, galera? Tem alguns vestibulares, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha cidade aqui em Londrina, que eles cobram dissertação argumentativa de 12 linhas. Aí você fala, caramba, então eu tenho uma dissertação de 30 linhas, eu tenho uma dissertação de 12 linhas. Tem alguns vestibulares que pedem uma dissertação de 15 linhas. Então o que acontece? A estrutura é a mesma. Qual é a estrutura? Introdução, desenvolvimento, que é a argumentação, e a conclusão. Agora, a forma como eu vou fazer essa estrutura, como eu vou executar, é diferente. Pensa só, eu posso ter um bolo muito grande, né? Ou eu posso ter um bolo menor, eu posso ter um bolo com o mesmo estilo, né? Pensa num bolo branco de 3 andares, tá? Agora pensa num bolo branco de 3 andares, só que menor, certo? Então é a mesma coisa, eu posso ter um brigadeirinho, eu posso ter um brigadeirão, a estrutura é a mesma, porém ele está num formato reduzido, certo? Então eu vou ter que adaptar isso, tá? E na hora que eu vou fazer essa adaptação da estrutura, pode ser que haja uma redução na quantidade de parágrafos. Por exemplo, eu posso pegar um texto de 12 linhas, como eu falei no vestibular aqui na minha cidade, da UEL, Universidade Estadual de Londrina, eu posso pegar um texto de 12 linhas da UEL, que é a dissertação argumentativa, e fazer essa dissertação em 2 parágrafos. Mas não significa que ele não vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Porque, na verdade, daí como a estrutura vai ser reduzida, eu vou ter uma introdução, e aí o segundo parágrafo eu terei o desenvolvimento, e junto com o desenvolvimento eu vou ter a conclusão. Ou seja, no mesmo parágrafo que eu estou fazendo o desenvolvimento, eu coloco um ponto final e coloco lá, portanto, tal coisa, e já concluo. E essa conclusão, às vezes, vai ter 1,5 linha, 2 linhas e meia e só. Tá? Não vai ter muito mais do que isso, é bem menor. E no mesmo parágrafo eu fecho minha redação com 2 parágrafos. Então essa é uma ideia proporcional. Então, quando mudar de parágrafo, a primeira coisa que você tem que saber é, isso vai depender da estrutura do texto, ou seja, eu não posso falar assim, um texto narrativo tem a mesma mudança de parágrafo que uma dissertação argumentativa. Ou você vai escrever um resumo, ele não vai ter a mesma hora de mudar de parágrafo como uma dissertação argumentativa. Então você precisa conhecer a estrutura, tudo bem? E você precisa ver qual é a quantidade de linhas que estão sendo exigidas, tá? Quantas linhas estão sendo exigidas? E isso vai mudar, beleza? E você vai ter que fazer esse balanço aí para mim. Então vamos para alguns exemplos aqui agora na tela para você. Então bora lá, primeira dissertação argumentativa. Bom, como que você vai trabalhar? Então a dissertação argumentativa nós temos 3 partes, tá? Nós temos introdução, nós temos desenvolvimento, nós temos conclusão, tá?
E aí, dependendo do tamanho do texto, a gente vai ter 1, 2, 3 parágrafos, ou pode ser que a gente tenha introdução, e no desenvolvimento a gente tenha 2 parágrafos de desenvolvimento, né? 2 parágrafos argumentativos, no caso de textos que têm mais de 20 linhas, aí chegando a 20, 25, 30 linhas. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo de 30 linhas, que é o Enseja, que é o Enem. Seria assim essa mudança de parágrafo. Quando eu pego a introdução, e aqui não é aula de estrutura, é aula de mudança de parágrafo, tá? Na introdução eu tenho que cumprir com 3 critérios. Eu tenho que cumprir um critério que chama contextualização, então eu vou contextualizar o assunto. Eu tenho que cumprir um critério que chama colocar o tema da redação, conseguir expor esse tema da redação ali. E eu tenho que cumprir um outro critério que se chama tese, que é quando eu demonstro aquilo que eu vou defender. Quando que eu vou mudar de parágrafo? Quando eu cumprir tudo isso. Então perceba que não é uma escolha aleatória. Enquanto eu não chegar nessa tese, eu não vou mudar de parágrafo. Porém, eu disse para vocês que o que você deve levar em consideração para mudar de parágrafo? Você deve levar em consideração, vou colocar aqui de azul, a estrutura, lembra que eu falei? Você tem que levar em consideração a estrutura, que é o que eu estou falando agora, mas você tem que levar em consideração a quantidade de linhas. É isso aí, titio. Se você sabe que você tem um texto de 30 linhas, antes de começar a escrever, você tem que planejar. Pô, um texto de 30 linhas, eu posso fazer 4 parágrafos? Posso. Então, o ideal é que eu faça uma média. Então, apesar de eu saber que eu só posso mudar de parágrafo quando eu chegar na tese, eu não posso sair escrevendo. Quando eu vejo, eu nem cheguei na tese ainda, eu já estou na linha 12. Pô, você está na introdução e você já está na linha 12. Então, você está sem noção. Seu texto vai ficar estranho. 30 linhas e só a introdução deu 12 linhas, você quer fazer mais 3 parágrafos, vai ficar um texto fantástico, como de Bob, que é um desenho. Se der coloca o Bob aqui, aquela criança cabeçuda, tá? Então, não é isso. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com um texto aí, por exemplo, de 5 a 8 linhas, já que você fez uma média na sua cabeça pensando que aquele texto é de 30 linhas, tá? Então, você sabe que essas 3 partes, esse contexto, tema e tese, ele tem que caber em 5 a 8 linhas. Feito isso, pumba, muda de parágrafo, ok? Aí, lá no segundo parágrafo, como que você faz? Pensando que eu estou falando, dando um exemplo de texto argumentativo, tá? Estilo Enseja e Enem. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu argumento, você vai fazer a sua comprovação, você vai comprovar o seu argumento, tá? Você vai trazer um repertório sociocultural, você vai trazer um embasamento teórico para comprovar esse argumento, e você vai fazer uma frase crítica, ou que funciona, na verdade, como uma conclusão, é a conclusão do seu parágrafo. Então, eu vou fazer a conclusão do parágrafo, filho. Beleza? Feito tudo isso, de 5 a 8 linhas, eu vou para o terceiro parágrafo, que é a mesma estrutura. Repete a mesma estrutura ali. Ok? Agora, repete a mesma estrutura do segundo. Agora, lá no quarto parágrafo, o que vai acontecer? No quarto parágrafo, eu venho fazendo a proposta de intervenção. Tá? Eu venho fazendo a proposta de intervenção. Beleza? Proposta de intervenção. Então, ó, o que vai acontecer? No caso do Enem e do Enseja, você vai colocar a ação, você vai colocar o agente, quem vai fazer essa ação, você vai colocar o modo ou meio, você vai colocar a finalidade, vai fazer um detalhamento. Então, você tem os elementos para colocar aqui dentro. Colocou todos esses elementos, fechou o seu parágrafo, não tem como mudar de parágrafo, que acabou o seu texto. Então, é isso. Então, quando mudar de parágrafo? Quando você olhar para a estrutura e cumprir com todos os critérios. Então, não é uma escolha aleatória. Você precisa ter, antes de qualquer coisa, um checklist. Tá? Então, por isso que é importante você ter estrutura, porque lá no cantinho da sua prova, você vai colocando isso aqui bem pequenininho. Opa, já fiz o contexto, já fiz o tema, já fiz a tese. Fechou, vou pro próximo. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo. É assim, você vai dando uns ticks aí para você ter certeza que você já cumpriu com aquilo. Beleza? Agora eu vou dar um outro exemplo para você. Por exemplo, quando você pega o caso de um texto narrativo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, texto narrativo para a gente ter de exemplo, tá? Tem vários textos, né? Mas só para você ver como funciona. Num caso do texto narrativo, eu preciso ter, basicamente, as seguintes partes. Eu vou falar as partes do texto narrativo. Você precisa ter a situação inicial, que é quando você apresenta para o leitor onde que esses personagens estão, quem são os personagens, tá? Onde, quando e quem são esses personagens é o básico, né? Então,
Certo dia, ou durante um sábado, já falei quando. Durante uma festa na escola, já falei onde eles estão. Tiago e sua turma, opa, quem são os personagens? Tiago e sua turma, certo? Estavam participando de uma competição e tudo mais, tá? Enfim, situação inicial. Eu tenho sempre um conflito. O que é o conflito? É um problema, algo que vai gerar, que vai fazer toda a história desenrolar. Esse é o conflito, tá? Então, durante a festa aconteceu um acidente lá, então esse é o conflito. A história vai desenvolver todo em torno desse conflito, e aí a gente vai estar chegando perto do final. Opa! Lá perto do final, nós vamos ter um negócio chamado clímax, que é o momento que você fala assim, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E aí, depois que esse clímax acontece alguma coisa, vai rolar o desfecho, né? Como que essa história termina. Sabe quando você sabe que está assistindo um filme e você fala, meu, tá acabando esse filme. Porque você sente que está chegando no final. Isso aí é o clímax, né? Então, olha só. Essas são as partes de um texto narrativo. Então, significa que você tem que ter 4 parágrafos? Não, essas são as partes. Existe texto narrativo, por exemplo, de 10 linhas. Uma historinha pequenininha. Então, você vai fazer, às vezes, em um parágrafo só. Em 2 parágrafos. Um de 6, um de 4 linhas, 2 parágrafos de 5. Tá? Então, mas é um texto narrativo de 20 linhas. Beleza, você pode fazer em 3 parágrafos, pode fazer em 4 parágrafos. Agora, se é um texto narrativo, por exemplo, que tem falas, entenda que cada fala normalmente vai acabar sendo um parágrafo. Tá? Então o personagem falou assim, tipo, olá, Tiago. Como você está? Eu estou muito bem. Respondeu. E por aí vai. Tá? Então aqui já é um parágrafo, aqui já é outro parágrafo. Então tem essa série de outras coisas que vão modificar. Mas entenda, eu tenho que conhecer a estrutura. Então eu tenho 4 partes. Agora, como que eu vou dividir essas partes? A proposta de redação tem 30 linhas? Beleza. Eu posso dividir em 4 parágrafos. A proposta de redação ela tem só 10 linhas? Eu posso dividir só em 2 parágrafos. Tá? Eu posso fazer tudo em um parágrafo só, mas essas partes elas vão estar bem visíveis para o leitor. Você, enquanto escritor, precisa enxergar, mesmo que o texto seja em um parágrafo só, você precisa enxergar essas partes aqui na sua história. Porque senão não tem sentido você escrever uma história faltando um pedaço. É isso. Fechou? Maravilha? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Se esse vídeo não fez sentido, também deixa o seu like, porque isso sempre vai me ajudar. O like, fazendo favor, para o canal sempre crescer. E coloca no comentário realmente se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo agora, sério, fez sentido. E outro conteúdo que você queira colocar aí também, tá? Coloca tudo nos comentários pra mim que eu vou ler com muito amor e carinho. Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu! Sei que os teus olhos... Tá gostoso? Nossa, tem hora que não vai.